Segundo Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 9, que diz assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Será que você pode repetir esse versículo comigo no 3? 1, 2, 3. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Louvado seja Deus. Os irmãos podem tomar o seu assento. A mensagem de hoje, queridos, uma mensagem extremamente objetiva, e por isso eu peço, queridos, o máximo da atenção dos meus irmãos nessa noite, amém? Glória a Jesus. Queridos, esse texto escrito pelo apóstolo Paulo é um texto onde Paulo, ele traz tantas características da sua vida com Deus, e é algo que serve para nós também nos dias de hoje. É óbvio que a nossa vida, a vida cristã, é uma vida composta de altos e baixos, e em todos eles o Senhor Jesus está presente. Nos momentos de glória, o Senhor Jesus está conosco. Nos momentos de aflição, o Senhor Jesus também está conosco. Nos momentos do monte, o Senhor está ao nosso lado. Nos momentos do vale, Ele está segurando nas nossas mãos. Jesus é aquele que não nos abandona, é aquele que não nos deixa, é aquele que não nos esquece nem nos perde de vista. E o apóstolo Paulo aqui, um homem de tantas propriedades naquilo que falava, naquilo que vivia, ele escreve o texto de Coríntios, um texto rico, um texto cheio de tantos segredos maravilhosos para nós. Eu gostaria de discorrer com você esses versículos nessa noite. Os problemas, queridos, da igreja de Corinto foram tratados aqui nas cartas a qual Paulo escreveu. Segundo alguns estudiosos, Paulo, na verdade, ele escreveu quatro cartas a Corinto. Porém, apenas 2 delas estão registradas no Novo Testamento, que é a primeira carta de Coríntios e segunda carta de Coríntios. E essas cartas, queridos, Paulo, ele manda um recado à igreja de Corinto. A igreja de Corinto é uma igreja a qual Paulo passou cerca de 18 meses. E ali naquele momento, no período em que Paulo esteve nessa igreja, Paulo, ele viu tantas coisas, queridos, tantos problemas doutrinários, problemas esses que ele sentiu a necessidade de combater na palavra de Deus. Paulo, então, ele escreve essa epístola aos cristãos da cidade de Corinto, a fim de tratar de vários problemas que tinham aparecido naquela igreja. Alguns problemas, Paulo, ele descreve na sua carta. E que problemas são esses? Haviam problemas a respeito de doutrinas, por exemplo. O povo da igreja de Corinto era um povo que estava caminhando, trilhando caminhos que estavam dificultando a obra de Deus naquele lugar. A igreja tinha se dividido em vários grupos, e Paulo então procura levá-los a resolverem as suas diferenças e voltarem a ser unidos como a igreja de Cristo deve ser. Porque é bem verdade, dizemos que a palavra do Senhor nos garante que a casa dividida é ser destruída. Paulo, sabendo disso, então ele combate os problemas de divisão ali naquela igreja através da sua carta em 1 Coríntios. Outra questão é que os crentes daquela igreja, eles começaram a perguntar para Paulo a respeito dos dons espirituais, quais seriam eles, o que seriam, se de fato aconteciam, se de fato eram verdadeiros. E o apóstolo Paulo, então, ele vem tratando a respeito dos dons espirituais.
E lá no seu capítulo de número 12, Paulo então ele fala a respeito dos 9 dons do Espírito Santo. É nesse contexto que Paulo ele escreve no capítulo de número 13 a respeito do amor, um texto tão conhecido: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse o amor, de nada serviria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, se não tivesse amor, de nada me serviria. E aí Paulo então, ele parte para o livro de 2 Coríntios. E lá no livro de 2 Coríntios, parece que a igreja de Coríntios está pior. No livro de 2 Coríntios parece que a igreja está pior. Paulo então ele começa a combater ali naqueles crentes da igreja de Corinto uma situação tão crítica, porque os crentes de Corinto eles chegaram a questionar se de fato Paulo era um servo de Deus, se de fato Paulo era um apóstolo de Cristo. Se nós olharmos no capítulo de número 3 de 2 Coríntios, Paulo ele diz: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Repare que Paulo aqui ele está falando a respeito do testemunho, que mais do que você falar, é você com a sua vida evangelizar. E nós falamos sobre isso na Escola Bíblica Dominical hoje, que mais do que eu falar, o meu testemunho de vida vai pregar para os outros aí fora. Paulo então no capítulo de número 3, ele chama o povo a uma exortação, a uma santidade de vida, para que o povo viesse entender e compreender que as suas atitudes levariam o povo a Cristo ou não. Se nós olharmos no capítulo de número 6, no verso de número 12, Paulo então ele fala a respeito de termos comunhão com o mundo. Ele começa dizendo: não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como filhos, dilatai-vos também vós, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Repare que no capítulo de número 6, Paulo ele combate aqui um outro problema doutrinário da igreja de Corinto. E o problema é que a igreja de Corinto achava que podia ter uma comunhão estreita com o mundo. E quando nós falamos de mundo aqui, não estamos falando das pessoas lá fora, mas sim de tudo aquilo que o mundo oferece, que é contra a palavra de Deus. Então, queridos, já quero abrir um parêntese aqui nessa noite. Se você acha que dá para manter uma amizade com as coisas de Deus e também uma amizade com as coisas do mundo, você está completamente enganado, porque a Bíblia Sagrada nos diz que ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao mundo, que ou nós agradamos a um Senhor e aborrecemos ao outro, ou vice-versa. Não dá para ter amizade com Deus e amizade com o mundo, ou é um ou é outro. E o apóstolo Paulo, ele combate isso na igreja de Corinto. Já no capítulo de número 10, o apóstolo Paulo, então, ele defende a sua autoridade. Se nós lemos o versículo de número 12, o versículo de número 13 e o versículo de número 18, ele diz: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo. Mas esses que se medem a si mesmo e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Porém, não nos gloriaremos fora de medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu, para chegarmos até a vós. E no verso de número 18 ele diz: porque não é aprovado que a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor o louva.
Repare que os crentes na igreja de Corinto chegaram ao ponto de questionar o apostolado de Paulo. E Paulo então, para rebater a palavra daqueles crentes, ele vem dizendo: olha, não cabe a mim ficar falando de mim mesmo, ou simplesmente ficar me apresentando ou me mostrando. Não, isso não cabe a mim. Se Deus tiver de me apresentar, de soprar o meu nome, Ele o fará. Agora, eu não vou estar me apresentando de uma forma aos homens me gloriarem, porque não cabe a mim, não é o meu nome que tem que estar em evidência, aleluia. E daí nós entramos no capítulo de número 12, no verso de número 9, onde nós lemos, e Paulo ele diz: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Louvado seja Deus. Repare que Paulo aqui nesse capítulo e também nesse versículo, ele está trazendo uma instrução, ele está trazendo uma forma diferente de lidar, de enxergar as coisas para os crentes da igreja de Corinto. Os crentes da igreja de Corinto, eles estavam rebatendo o apóstolo Paulo, mas Paulo então, ele vem falando a respeito das suas aflições, daquilo que ele havia passado, daquilo que ele havia sofrido, por causa do amor ao evangelho. Louvado seja Deus. No capítulo de número 12, no versículo de número 1, ele vem dizendo: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo eu não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Repare que o apóstolo Paulo, nesses primeiros 5 versículos, ele começa a falar o que? Olha, eu conheci um homem, aleluia, há 14 anos, e hoje eu estava lendo num comentário judaico do Novo Testamento, escrito por David Stern, e ele diz nesse comentário judaico, que aqui Paulo, ele está falando de si mesmo, na terceira pessoa, como uma forma de modéstia, ou seja, Paulo ele queria deixar bem claro, que o intuito dele não era se aparecer. Paulo, ele queria deixar bem claro que o objetivo dele não era ter o nome dele em evidência, mas que ele viesse a diminuir e o nome de Deus viesse a aparecer. Que o nome dele viesse a ser escondido e o nome de Cristo viesse a estar em evidência. Que o nome dele venha a ficar em segundo plano e o nome de Cristo venha a brilhar, aleluia. Que o nome dele fosse colocado de lado, mas o nome de Cristo viesse receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Ei, querido, eu quero já abrir o segundo parêntese para ministrar sobre a sua vida nessa noite. Muitas vezes, irmãos, nós recebemos um evangelho que nos ensina que nós somos a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote, mas eu venho te dizer aqui nessa noite, irmão, que eu venho a diminuir, aleluia, e que o nome de Jesus venha a brilhar, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não é o pastor César que faz alguma coisa, não, é a glória dele, é o poder dele, aleluia, é o nome de Jesus que está em evidência. E Paulo havia entendido esse segredo, aleluia. Prova disso, queridos, está no versículo de número 6, ele diz: porque se quiser gloriar-me, olha, repare que aqui ele revela o segredo, que na verdade ele está falando de si mesmo. Porque se quiser gloriar-me,
não serei nécio. E aqui a palavra nécio significa estúpido, ignorante. Ou seja, Paulo ele estava querendo dizer o seguinte: olha, se eu quiser aqui falar do meu nome, eu tenho propriedades para falar, irmão, aleluia. Até porque, queridos, para quem conhece a história, Paulo, ele de fato tinha um nome conhecido. A biografia de Paulo nos conta que Paulo, antes da transformação, se chamava Saulo, era um fariseu. E sendo fariseu, Saulo havia aprendido aos pés de Gamaliel, um dos maiores teólogos do seu tempo. A Bíblia Sagrada nos conta que o nome de Saulo começou a ficar em evidência, a ponto de Saulo ele crescer tanto e pedir e hoje nós estávamos comentando sobre isso à tarde, e pedir, aleluia, uma autorização para ir até a cidade de Damasco, porque lá na cidade de Damasco, Saulo ele tinha que perseguir, na cabeça dele ele tinha que perseguir os chamados cristãos. Ele sendo um fariseu, ele não admitia essa nova religião que estava crescendo. Saulo, queridos, era um conhecedor da lei judaica, era um conhecedor, irmãos, da antiga Torá, da lei de Moisés. Saulo, irmãos, ele era um homem que tinha propriedade naquilo que ele falava. Ele era um homem respeitado. Saulo, ele era um homem, irmãos, de boa família. A história e a Bíblia nos conta que o seu pai era fabricante de tenda. Isso nos dá a entender que Saulo era um homem que tinha posse, que tinha dinheiro, que tinha uma boa condição de vida. Então, se Saulo antes ele pudesse falar do seu nome, aleluia, agora Saulo ele entende que transformado em Paulo, que quando ele teve um encontro com Cristo, que quando ele de fato encontrou alguém maior do que ele, já não é mais o nome dele que brilha, mas o nome de Jesus. Irmão, muitas vezes nós entramos dentro da igreja e por causa de um diploma, por causa de uma faculdade, muitas vezes nós entramos dentro da igreja e por causa de um cargo de destaque na igreja, por causa da fama aí fora, a gente acha que é estrelinha aqui dentro também. Mas eu venho te dizer nessa noite, aleluia, que a estrela que deve brilhar, ela já brilhou, aleluia. É a estrela de Davi, o leão da tribo de Judá, aleluia. Versículo de número 6: porque se quiser gloriar-me, eu não serei nécio. Aleluia. Porque direi a verdade. Olha o que ele está dizendo. Se eu tiver te falar alguma coisa de mim, eu não estou mentindo, eu tenho propriedade no que eu falo. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Paulo, entre outras palavras, ele estava querendo dizer, queridos, não é a minha boca que vai falar de mim, são as minhas obras, as minhas atitudes, aleluia. Irmão, tu não precisa sair daí falando, soprando aos quatro ventos que você é crente, que você faz, que você acontece. Não, leve uma vida piedosa, aleluia. Tenha uma vida no altar, uma vida pautada na palavra. Os teus frutos vão dizer quem é você, aleluia. Aí o verso de número 7, aleluia, ele vem dizendo: e para que me não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, olha aí, para me esbofetear a fim de não me exaltar. Paulo, irmãos, ele compreende que no Evangelho, aleluia, quanto menor você é, aleluia, mais conhecido de Deus. Quanto mais, aleluia, escondido o seu nome está, mais o nome de Jesus brilha, louvado seja o Senhor. Paulo entendeu o segredo do real Evangelho, que quanto mais atrás dos bastidores eu ficar, mais ele será glorificado na minha vida. Paulo, ele sabia quem ele era. E é aqui que mora o perigo, queridos.
O perigo não está quando você não sabe quem é você, quando você está perdido. O perigo está justamente quando você sabe quem é você. E quando você usa isso, queridos, para se vangloriar. Por exemplo, a Bíblia Sagrada nos conta que Naamã, um chefe de exército, ele sabia quem ele era, ele sabia da importância do nome dele. Naamã é tomado de uma lepra, e quando ele vai até o profeta Eliseu, Naamã sabia da sua importância, ele sabia da sua patente. E aí que mora o perigo. A arrogância de Naamã falou mais alto, a ponto de Naamã ele se indignar quando o profeta Eliseu não sai para fora e manda apenas um recado: manda que ele se lave no Rio Jordão. Irmão, a Bíblia nos conta de um rei chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele sabia quem ele era, a ponto de Nabucodonosor levantar, queridos, todo um palácio, um reinado, aleluia. Mas o nome de Nabucodonosor estava em evidência. Deus então derruba Nabucodonosor. A Bíblia Sagrada nos conta que Nabucodonosor vai para o pasto comer grama que nem cavalo. Um homem que estava por cima, aleluia, de repente se vê numa situação de bicho, irmão. Deixa eu te falar uma coisa: quando o teu ego começar a falar mais alto, dizendo que você é alguma coisa, lembre-se, querido, que o verdadeiro, aleluia, estava na cruz morreu por nós, ressuscitou, e ele sim está vivo. Aleluia. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, me foi dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Segundo alguns teólogos, segundo alguns estudiosos, o espinho da carne que não fora revelado o que era, dá-se a entender para algumas pessoas que poderia ser uma enfermidade. Outros acreditam que o espinho da carne de Paulo era as cobranças do seu passado. Aleluia. A verdade é, queridos, que esse espinho na carne, seja a cobrança do passado, seja uma enfermidade, seja lá qual for a situação adversa, veio simplesmente num único objetivo: para que Paulo viesse entender qual que era o lugar dele. Às vezes, queridos, Jesus ele permite um espinho na carne, para que eu e você não venhamos erguer o nosso narigão, aleluia, e deixar o orgulho tomar conta do nosso ser. Às vezes, irmãos, é necessário Deus permitir um espinho na carne, aleluia, que vem todos os dias, diariamente, constantemente, não nos acusar, mas nos lembrar, aleluia, quem somos nós. Louvado seja o Senhor. E Paulo, queridos, ele chega a pedir para o Senhor: Senhor, tira de mim, está doendo, Senhor, está me machucando, Senhor, está me ferindo esse espinho na carne, está me fazendo mal, se possível, tira de mim. Daí, versículo de número 8, vem dizendo, acerca da qual 3 vezes eu orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, o Senhor disse, Jesus disse para Paulo: a minha graça te basta. Aleluia, porque a minha graça te basta, aleluia. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça,
Paulo, te basta. Eu sei que está doendo, eu sei que está difícil, eu sei que está apertando, mas eu venho te dizer: a minha graça te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa, é na sua fraqueza, aleluia. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. Aqui já é Paulo dizendo, para que em mim habite o poder de Cristo. Em outras palavras, irmãos, Paulo, ele estava querendo dizer: Senhor, se for para me manter crente, pode manter o espinho na carne, porque se a tua graça vem comigo, aleluia. Oh, irmão, é o que a gente precisa, é a graça. Irmão, muitas vezes, querido, nós estamos enfermos, estamos doentes, mas o sorriso do rosto não sai. Por quê? Porque a graça fala mais alto, aleluia. Muitas vezes estamos desempregados, aleluia, mas mantemos a alegria no espírito. É por quê, pastor? É porque a graça te basta, irmão. Ei, querido, do que me vale ganhar casa, dinheiro, fortuna, ter saúde, mas não ter a graça de Jesus, aleluia. Mas quando a graça me alcança, quando a graça me liberta, quando a graça me fortalece, irmão, pode faltar ouro, pode faltar prata, pode faltar casa, saúde, família, dinheiro, aleluia, pode faltar bens materiais, a graça me sustenta de pé, aleluia, a graça me mantém firme. Senhor, está doendo, mas Senhor, está me machucando, Paulo. O mais importante você tem é a graça, Paulo. A minha graça te alcançou, aleluia. Irmão, se você não sabe, a palavra graça significa favor imerecido, ou seja, eu não merecia estar aqui nessa tribuna, mas a graça me alcançou. Você não merecia estar sentadinho, bonitinho, cheirosinho nesse banco, mas a graça te libertou. O meu e o seu pecado me levavam para o inferno, mas a graça me alcançou, aleluia. A graça é o bem mais precioso que o crente pode ter na vida. A graça é o bem mais precioso que nós possuímos, aleluia. Pastor, eu sou rico, arquimilionário, não, irmão. O bem mais precioso que a igreja possui é a graça. Sem a graça tu não anda, sem a graça tu não vive, sem a graça tu não dorme, não acorda, aleluia. É a graça que te sustém de pé, é a graça que te mantém feliz, é a graça que te levanta todo dia para acordar e labutar, irmão, as lutas da vida. É a graça que te faz vencer, aleluia. É a graça, irmão, é a graça, irmão. Se você está aqui nessa noite é porque a graça te alcançou. Se você está aqui nessa noite é porque a graça te libertou. É porque a graça te limpou, te lavou. É porque a graça, irmão, te redimiu, aleluia. E disse-me: a minha graça te basta. Oh, irmão, Jó, ele teve um contato com a graça de Deus, aleluia. Jó, irmão, ele teve um contato, aleluia, com um Deus vivo e poderoso. Satanás tentou tocar, louvado seja o nome do Senhor, achando que Jó, aleluia, ele iria voltar atrás, louvado seja o Senhor, mas ele permaneceu firme, louvado seja o Senhor, porque Jó sabia o Deus que ele servia, irmão. Jesus, ele nos trouxe a graça, aleluia. Nós entendemos hoje que a alma que estava destinada ao fogo eterno do inferno, hoje não está mais, porque a graça te alcançou. Eu não sou salvo porque sou bonitinho, porque mereço, porque falo bem, não, é pela graça, irmão. É a graça, irmão, eu dependo da graça, eu preciso da graça. Aí ele vem dizendo: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas injúrias, nas necessidades,
nas fraquezas, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu estou forte. Paulo, ele havia entendido, queridos, que o segredo do evangelho é na fraqueza. O segredo de estar de pé diante de Deus é reconhecer as suas fraquezas. Paulo, ele compreende, irmãos, que o segredo da vitória do crente, aleluia, é estar, aleluia, na posição de servo humilde, que se humilha, reconhece que não é nada, que não é ninguém sem Deus. É o servo que reconhece ser fraco, para que Deus venha com a sua força o levantar. De boa vontade, pois eu me gloriarei. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Não precisa ninguém me lembrar, não, aleluia. Eu sei de onde eu saí, eu sei o que ele fez comigo, aleluia. Oh meu Deus, nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus, aleluia. Oh irmão, muitas vezes nós chegamos diante de Deus, com tanto eu faço, com tanto eu sou, aleluia. Oh irmão, mas Deus, ele olha, ele observa, quando você é o servo pequenininho, aleluia, humildezinho, chega diante dele reconhecendo as suas fraquezas, aleluia. Aí ele vem no versículo de número 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Sabe o que Paulo ele estava querendo dizer aqui? Irmão, eu falei lá atrás, Paulo ele era fariseu, ele tinha palavra, aleluia. Paulo ele tinha conteúdo, ele sabia quem ele era. Oh irmão, nunca que quando Paulo antes da transformação fosse rebatido, fosse afrontado, ia deixar barato, ele ia para cima, aleluia. Mas agora ele conheceu Jesus, e quando a gente conhece Jesus, irmão, o jeito de falar é diferente, o jeito de andar é diferente, tem que ser diferente, o jeito de vestir, aleluia, o jeito de comer, de comprar, o jeito de vender é diferente. Paulo ele havia entendido, se fosse outro tempo, aleluia, metia a mão na areia, mas agora não, irmão, agora eu sou transformado, agora eu sou liberto, agora eu sou Paulo, Jesus me resgatou. Aí ele vem dizendo, irmão, pelo que eu sinto prazer, aleluia. Lá em Mateus capítulo de número 5 vem falando a respeito das bem-aventuranças. Jesus está nos ensinando, quer ser feliz, quer ser bem-aventurado, deixa te passarem para trás, deixa te taxarem de bobo, deixa te colocarem de escanteio, porque no meu reino, quanto maior você é, aleluia, mais escondido você fica. Agora quanto mais baixo você desce, mais o Senhor vai te exaltar, mais o Senhor te faz crescer, mais o Senhor te faz brilhar, aleluia. Pelo que eu sinto prazer. Olha só o que Paulo está dizendo, irmãos. Nas fraquezas, Paulo ele estava compreendendo, entendendo, enquanto eu era o bambambão, o cara, o tal, eu não era ninguém diante de Deus, mas a partir do momento que eu reconheço as minhas fraquezas, agora sim me faço conhecido pelo Senhor, aleluia. Ei, irmão, não fique triste se o seu nome não está em evidência, não fique triste, querido, se você é sempre o último da fila, aleluia. Eu venho te dizer nessa noite, fica aos pés da cruz, vai para o Calvário, aleluia, vai para os pés de Jesus, irmão. A glória desse mundo é passageira, mas o céu está nos esperando com uma coroa de ouro. Oh glória a Deus, rua de ouro, mar de cristal, aleluia, é para lá que nós estamos indo. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, quem se identifica? Nas necessidades, nas perseguições, olha Paulo falando, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco,
então eu sou forte. É quando eu estou fraco, quando já não há mais forças em mim, quando as minhas forças vão se esvairindo e eu já não tenho mais o que fazer, quando as possibilidades humanas acabam, quando todas as portas se fecham, quando eu chego até o fundo do poço, aleluia, quando já não tem mais saída, quando já não há mais solução, quando eu já não consigo mais enxergar, aleluia, a luz no fim do túnel. Oh, glória a Deus, quando eu me desespero, quando eu não consigo mais ter palavras para orar, quando as lágrimas escorrem o meu rosto, quando o coração acelera, quando as pernas tremem, aleluia, quando dá o frio na barriga, é quando a notícia ruim chega, o telefonema chega, aleluia, quando a morte bate na porta, aleluia. Paulo, ele está querendo dizer, é no momento em que não há mais saída, no momento que eu não sei mais o que fazer, aleluia, aí eu entendo que não sou eu, é Ele. Aí eu vou para os pés da oração, aleluia. E quando o crente dobra o joelho, irmão, o céu se abre, milagre acontece. Eu me lembro daquela mulher, queridos, há 12 anos sofria com fluxo de sangue. Nas horas de fraquezas, irmão, ela foi para os pés de Jesus, tocou na orla, aleluia. Era como se Paulo estivesse dizendo, quando todas as possibilidades acabam, o meu Deus, aleluia, Ele me levanta. Oh, glória a Deus, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra de Moisés, irmão? Se viu cercado por Faraó, água na frente, o povo atrás, aleluia. Ele não tinha escapatória. Moisés estava fraco ali naquele momento, porque o seu exército, o seu povo diante do exército de Faraó não era ninguém, irmão, não era nada. Mas Moisés, ele se levanta, ele clama ao Deus vivo. Olha o fraco aqui recebendo o poder de Deus. Deus vai, entra na causa, o mar se abre, o povo passa, Deus dá livramento para o povo, aleluia. Oh, irmão, lembra de Abraão, quando ele era fraco, já estava avançado em idade, a sua esposa estéril. Abraão, ele fala com Deus, aleluia. Deus lhe concede um filho, não foi por mérito dele, ele não podia mais, mas era Deus agindo na fraqueza do homem, aleluia. Lembra dos discípulos no mar, de madrugada, fadigados a remar, o vento lhes era contrário. Olha a fraqueza do homem, mas eles, irmão, no momento de desespero, tudo parecia acabado. Jesus entra na frente, aleluia, acalma a tempestade, acalma o vento, o mar revolto se acalma, aleluia, e a alegria volta a brilhar no coração daquele povo. É no momento de fraqueza, irmão, quando você, mesmo com as suas debilidades, mesmo com as suas fraquezas, com os seus problemas, você sai da sua casa cheio de dor, cheio de dívida, chega aqui na igreja, dobra o seu joelho e fala: Pai, eu não tenho o que fazer, eu não sei o que fazer. Aí o Senhor, Ele ouve a tua oração, visita lá no hospital, visita o teu trabalho, visita a tua família, aleluia. É na fraqueza que Deus se move. É quando você deixa a rédea da situação, irmão Severino. É quando você abre mão de estar na frente e deixa Deus no comando. É quando você entende que as suas fraquezas, irmãos, elas não te deixam dar um passo adiante, e você necessita do poder de Deus para te socorrer. Ele entra em cena. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. É quando eu não consigo, aleluia. É quando não tem mais jeito, aleluia. É quando eu reconheço que eu sou pequenininho, aleluia. Lembra de Moisés? A Bíblia fala que Moisés estava com os braços erguidos e a batalha estava correndo, estava acontecendo. De repente os braços de Moisés se cansam. Então corre, irmão, Arão e Hur, levanta os braços de Moisés
e o povo volta a ganhar a guerra, aleluia. Oh irmão, nos momentos de fraqueza, aleluia, quando as nossas mãos já estão sem forças, pastor, é o meu marido, há tantos anos que eu estou orando por ele, as mãos abaixando, aleluia. Pastor, é o meu filho, está nas drogas, não sei mais o que fazer. Pastor, é lá no meu trabalho, é afronta dia e noite, estão se levantando contra o meu nome. Pastor, é a enfermidade, é o exame que eu estou esperando, pastor. Pastor, é tanto problema, é tanta diversidade, irmão. É no momento em que as suas forças acabam, aleluia. É no momento em que você não consegue enxergar a solução. É nessa hora. O Senhor te trouxe aqui nessa noite, queridos, para te dizer: se as tuas forças acabaram ou estão acabando, não vai pela tua força, vai pelo meu poder, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza, irmão. Aleluia, não depende, Deus ele nunca dependeu, ele nunca precisou da força do meu braço, ele nunca precisou, irmão, do meu intelecto, ele nunca precisou, irmão, da minha maneira de falar, de pensar, ele nunca precisou do meu currículo, não. Deus ele é maior do que isso, irmão, ele faz muito além do que eu consigo, aleluia. Eu sou limitado, eu só consigo ir até um ponto, mas o meu Deus não, ele ultrapassa a barreira, ele pula monte, aleluia, ele vence enfermidade, ele vai onde os médicos não podem ir, ele toca onde ninguém pode tocar, aleluia. Ele entra, irmão, no mais duro coração, transforma, lava, cobre com o sangue dele, traz, faz, irmão, ser um servo dele quando as nossas forças se acabam. Esse é o nosso Deus, queridos, esse é o nosso Senhor. Portanto, você saia daqui nessa noite com esta palavra no seu coração. Está doendo? Aleluia, o espinho na carne está apertando aí. Talvez é Jesus te trazendo para mais perto, falando assim: olha filho, agora você entende que você precisa de mim, aleluia. Ô irmão, o espinho na carne está apertando aí. Talvez é o Senhor te chamando para mais perto, dizendo: olha, você não entendeu ainda. É quando você não consegue, é quando você não dá conta que eu entro em cena, aleluia. Irmão, o espinho na carne está falando mais alto aí. Talvez é o Senhor te dizendo: entrega na minha mão, aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, aleluia. Ó irmão, a Bíblia Sagrada nos diz: tudo aquilo que a gente pedir em oração crendo, receberemos. Louvado seja o Senhor. É o Senhor que age em nós. Salmo de número 46 para encerrar: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Oh glória a Deus. Salmo de número 91: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido, aleluia. Praga alguma vai chegar na sua tenda, mas pastor, chegou. Jesus vem dizendo: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Você não está sozinho, você não está sozinha nessa peleja, nessa guerra. Não tereis que pelejar, fica quieto, vê o livramento. É quando as suas forças se acabam, irmão, Jeová entra na guerra, aleluia. Oh irmão, o exército de Israel só ganhou porque o Senhor estava com ele. Davi só venceu o gigante porque foi no nome do Senhor, aleluia. Muitas vezes nós estamos lutando as nossas guerras no nosso nome, mas é no nome do Senhor, irmão. Eu estou sentindo ele aqui. Oh, aleluia. Tem guerra travada, irmão, que Jesus está entrando com providência. Tem situações no seu lar que você não tinha como resolver. Jesus está visitando lá só por causa da sua humildade de reconhecer que você é pequenininho, é fraco e necessita do poder de Deus. Para de bater boca, irmão. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades, os principados, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Deixa na mão dele que ele resolve.
Oh, irmão, tem um hino da Cassiane que diz: Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas, irmão, para ninguém mais fechar, aleluia. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Levante as suas mãos, sua bênção chegou, e comece a cantar com muito louvor, irmão. A vitória é nossa, aleluia. Oh, oh, meu Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé comigo nessa noite. Tem crente aqui que entrou por essas portas nessa noite e você não faz ideia como resolver esse problema. Tem crente aqui que está vivendo um inferno dentro de casa, essa é a palavra. Tem crente aqui que está vivendo um inferno no meio da família. Ô irmão, deixa ele resolver. Ô irmã, entrega nas mãos dele, aleluia. Mas pastor, o médico falou que não tem mais jeito, irmão. Lázaro estava morto há 3 dias. A Bíblia Sagrada nos diz que Jesus entra em cena, e quando ele entra em cena, Marta vem desesperada junto com Maria e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não tinha morrido. Jesus vem dizendo: mulher, aleluia, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que estiver em mim nunca morrerá, e ainda que tiver morto viverá, aleluia. O filho da viúva de Naim já estava rumo ao cemitério para ser enterrado, mas Jesus entra em cena, ressuscita o jovem, irmão. Portanto, não diga nessa noite, aleluia, que não tem jeito para você. O mundo diz que a esperança é a última que morre. Eu venho te dizer nessa noite: a nossa esperança morreu, 3º dia ressuscitou, foi assunto ao céu e está voltando para nos buscar. Ele vive, Ele vive, Ele vive. A nossa esperança se chama Jesus Cristo de Nazaré, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não falha. Oh, rebacando rebanabasébria, orebassoniricando rebanabassou. Aleluia. Estenda suas mãos para o céu. Se Deus é por nós, operando Deus, o Senhor é o meu pastor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja com a amada igreja, não só hoje, mas que ela permaneça para todos sempre. Todos digam amém. E amém. Vão todos em paz, queridos. Que Deus abençoe e até o próximo culto, se Deus quiser.